Fala galera, sejam todos bem-vindos à continuação da nossa série Como Será? E aí, você já viu os episódios anteriores? Se não viu, volta lá que tem conteúdo muito interessante para você sonhar com o seu 2023. Aproveita, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito ainda. Cara, tem uma galera vendo os nossos vídeos e ainda não é inscrito, mas por que não? Um segundinho, clica aqui embaixo e bora pro vídeo. Samuel, como você está, meu irmão? Eu estou muito bem, você, meu amigo? Eu tô ótimo e pronto para falar no meio da série Como Será, nós vamos falar como foi. Perfeito, vamos lá. Seguinte, Jack, dá até um paradoxo isso, né? Verdade. E assim, mas vamos falar como foi, porque ainda a gente vai insistir pelo terceiro vídeo seguido na mesma frase. O retrovisor é mais importante do que o para-brisa nesse momento, tá? Então é o seguinte, vamos falar um pouco da retrospectiva, vamos fazer esse bate-papo aqui bem bacana. Talvez situações que marcaram a gente sente de forma global, de forma nacional e também de forma pessoal, alguns momentos desse ano que foram importantes na nossa vida também, né? E eu quero começar, Jack, vamos pegar o primeiro trimestre do ano, eu acho que é muito importante, tá? A gente vem ainda um pouco com essa questão da Covid que parece que vai embora e não vai. No Brasil a gente sente que reduziu muito, até a atividade econômica melhorou, as pessoas voltaram a princípio no seu normal, máscara começou a deixar de ser obrigatório, só que a gente vê ainda em algumas partes do mundo que ainda continua pegando essa questão da Covid, principalmente na China. Na China a gente sente que alguns lugares ainda estão focados nessa questão de combater a Covid-19. Então eu acho que no primeiro trimestre a gente considerar, a primeira situação foi essa questão da Covid que ainda estava indo embora, mas parece que é algo que vem para ficar em alguns lugares. Interessante, cara. E no segundo trimestre, ali de abril para frente, o que você sentiu assim? Olha, nessa questão da Covid eu senti que melhorou muito, tá? Eu acho que principalmente aqui onde a gente vive, no Brasil, as coisas tenderam a ficar melhor. A gente sente que o ambiente político começou a ter um burburinho por conta das eleições que vinham logo à frente, mas nesse momento tem um ponto que é muito interessante aqui, a gente tem que destacar, porque isso vai ficar para a história. Guerra da Ucrânia. Quem imaginava que a Rússia fosse invadir um outro país? Parece coisa de livro de história, né? Coisa de Segunda Guerra Mundial. Então, assim, eu acho que esse é o principal ponto. Então, você tem o mundo, de certa forma, com medo, com receio. Uma potência militar, uma potência bélica, enfrentando, invadindo um país que, em comparação com ela, é infinitamente menor. Então, eu acho que aqui está um ponto muito importante, que o que acontece aqui começa a seguir no decorrer do ano e provavelmente vai decorrer para o ano que vem aí, tendo consequências diretas aí na questão global. Sem dúvida. E o negócio é o seguinte, cara, quando estourou esse assunto da guerra e tal, eu particularmente parei para pensar naquilo que a gente sempre vem falando em nossos vídeos, de como as estruturas externas, de como os fatores externos, os acontecimentos globais afetam a minha vida. Porque se você for ver, na cabeça de algumas pessoas talvez isso nem faça sentido. A guerra não é aqui mesmo, não está acontecendo nada comigo, a minha vida está seguindo. E não é bem por aí. Não. Eu me lembro que num vídeo anterior você citou a questão do fertilizante europeu ficar mais caro, do gás natural ficar caro lá fora, da inflação lá fora tá bombando também. E isso afeta aqui dentro. Sim, muito. Isso afeta o meu orçamento, isso afeta a minha vida financeira, isso afeta o meu emocional, isso afeta o meu planejamento, isso afeta tudo. Para nós hoje que estamos aqui discutindo, olhando pro nosso retrovisor e vendo de fato que mexeu com o nosso bolso, faz sentido. Mas e para quem não acompanha? Como fazer? Então, Jack, aí assim, eu acho que vale muito a pena a gente gastar um pouco de tempo falando disso, porque eu lembro assim, quando invadiu noticiário, aquela coisa, meu Deus, terceira guerra pode acontecer a qualquer momento, e ainda existia muito medo porque a Rússia é uma potência nuclear. E essa preocupação existe até hoje.
Então, às vezes a gente tem a sensação que a qualquer momento a Rússia pode fazer o lançamento de uma bomba nuclear que pode desencadear outros países que também são potências nucleares, acontecer uma guerra. Então, quando a gente tem a invasão ali da Ucrânia e aqueles bombardeios nas cidades, a gente fica, meu Deus, gente, o que está acontecendo? E tende até a gente tomar um lado ou outro, né? Porque é natural, a gente quer achar um culpado, e, enfim, eu acho que é muito claro quem é o culpado disso. Talvez não tenha um porquê dessa invasão, mas você vê que do outro lado da Rússia é o medo de ser invadida também pela OTAN, porque a OTAN é aquela aliança com os Estados Unidos e opa, não vou deixar chegar tão perto, então por isso que eu vou invadir a Ucrânia. Então, poxa, mas precisa ser desse jeito, entendeu? Então a gente fica com esse receio. Quando a gente fala nessa questão econômica, tudo que veio de situações ruins e atingiu a gente mesmo, poxa, o Brasil é uma das fazendas do mundo. Eu gosto de falar isso. Acho que o Brasil, junto com os Estados Unidos, enfim, outros países são a fazenda do mundo, é o que alimenta grande parte do mundo. E a gente dependia muito do fertilizante europeu. Sim, sim. Então, quando acontece isso, o navio é embarcado e acaba não chegando aqui, a gente fica, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo com a minha inflação? E a gente está aqui com o pensamento seguinte: opa, vencemos a pandemia, mas peraí, o que é isso de guerra agora? Acabei de terminar uma com a pandemia e vou ter que assumir uma outra. Então, ali eu acho que o psicológico do ano, sabe, começou a já tá pesado, tá estressado. Tá patinando. Eu acho que a palavra certa é essa, patinando. Boa. Terceiro trimestre do ano. Terceiro trimestre do ano, já que aí a gente começa com eleição, né? Aí começa aquela questão, porque a gente teve as eleições em outubro. Outubro é o primeiro mês do último trimestre. Então ali nos 3 meses que antecedem a eleição, a gente começa ali com a questão da propaganda política, com a questão do horário eleitoral. A internet hoje é imprescindível quando a gente fala disso. E eu acho que talvez não o maior problema, mas desencadeou grandes problemas, eu colocaria fake news. Rapaz, parece que foi a palavra do terceiro trimestre. Uma pessoa contando uma história, outra contando outra história, e a gente, meu Deus, o que é isso, o que é aquilo? E aí a divisão, o Brasil fica extremamente polarizado. Se a gente pegar ali, principalmente as eleições presidenciais, e dividir o Brasil no meio, é como se você desse um lado para um candidato e um lado para o outro, né? Lógico, existe uma democracia e vence aquele que tem mais votos, e tem que ser assim. Sim. Mas aí começa esse momento muito estressante. Quem é bom, quem não é, quem presta, quem não presta. E a gente acaba em outubro tendo ali, enfim, um ganhador. Mas eu considero que esse terceiro trimestre, ele desencadeia coisas que a gente vai levar para os próximos 4 anos de forma muito intensa. Sem dúvida. E aí, chegamos ao último trimestre do ano, que ainda não terminou. Ainda estamos vivendo ele. Qual a sua visão? O brasileiro eu acho muito engraçado, sabe? A gente é um povo muito, muito interessante, Jack, porque a gente vinha ali da questão das eleições, então aquele peso, aquela questão, poxa, você entrava em rede social, você entrava na internet, era só disso que falava. Só que daí a gente entra na Copa do Mundo. E Copa do Mundo é algo que mexe com o brasileiro. Sem dúvida. Então, se a gente pegar em questão de governos, o governo usa muito a Copa do Mundo, muitas vezes para aplicar até planos sociais, planos econômicos. Eu vou te dar um exemplo. 94, Brasil, campeão da Copa do Mundo, foi o tetracampeonato. E foi o momento que o Brasil fez a implantação do Plano Real. Então, assim, não estou falando que isso ajudou diretamente, mas indiretamente teve um peso para o Plano Real dar certo, porque todos os planos que vieram anteriormente, foram 7 planos no total, mas os planos que vieram anteriormente todos deram errado. Então o brasileiro, ele tende a ter uma mentalidade diferente na Copa, né? Mexe com todo mundo, horário de trabalho é outra coisa. Então, assim, se a gente pegar, eu nunca fiz esse estudo, mas imagino que tem uma relevância. Se a gente pegar o PIB do 4º trimestre, provavelmente comparado com os últimos 4 trimestres dos últimos anos, provavelmente é um PIB um pouco menor, porque a gente tende a trabalhar menos, a cabeça já está em outro lugar. Sim. Então, assim, o que eu sinto, tá? Aí é uma opinião particular. Copa do Mundo dá um alívio, mas
a gente ainda tem a preocupação para o ano que vem, que é a questão das eleições, por conta dessa polaridade. Então, a gente teve pessoas indo fazer passeata, fechando estrada, indo na frente do exército. Então, assim, a coisa tá muito séria. Então, vamos ver como vai ser ano que vem. Mas essa retrospectiva é um galão de gasolina que pode botar mais fogo para o ano que vem. Entendido, Samuel, entendido. Então, basicamente, você citou o termo patinar, né? Acho que esse ano ele foi um pouco patinado, né? Batendo no mesmo assunto, primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre. No quarto trimestre deu aquela aliviada por as eleições estarem definidas, a gente já saber quem será o nosso presidente em 2023 e pelos próximos 4 anos. O ser humano se animando porque vem Copa do Mundo, aí a gente já pensa no Hexa, a chave já vira, o cenário é outro, mas ainda fica aquele ponto de interrogação na nossa cabeça. E aí, cara, como será nosso ano seguinte? O que nós vamos viver? Sabemos? Não sabemos? E eu reforço aquilo que a gente sempre fala aqui. Por mais que você não saiba, prepare-se. Prepare-se para ser alguém melhor, prepare-se para aceitar o governo que vier, prepare-se para os sucessos que você vai ter, prepare-se para um eventual fracasso, porque se ele acontecer, você não pode desistir. É essa a questão. Retrospectiva é válida para isso, e eu pego aqui o exemplo que o Samuel falou de olhar para o nosso retrovisor. Olhe para o passado, aprenda, que o passado serve para aprender, você não vai mudar ele. Olhe para o presente e viva ele com intensidade. É momento de celebração, estamos chegando próximos do fim do ano. É momento de celebração porque o futebol é uma paixão para algumas pessoas. É momento de celebração porque, apesar de um cenário caótico, você conquistou certas coisas. Apesar de um cenário caótico, tem objetivos que você traçou para o seu 2022 que você alcançou. E parabéns por isso, cara. Parabéns por isso, pelos objetivos que você alcançou no meio do caos, no meio dos problemas, no meio das adversidades. A retrospectiva te faz entender que você é uma pessoa forte. A retrospectiva te faz entender que você é alguém capaz, independente do cenário. E a chave está aqui. Jack, aqui você falou um ponto que eu acho que é muito importante. A gente teve um ano difícil, sim, em muitos aspectos. A gente teve um ano desafiador em muitos aspectos. Só que a gente sobreviveu. A gente conseguiu sobreviver a um ano muito difícil que, de certa forma, a gente conquistou coisas também. Ah, Simar, mas não conquistei nada de bem, nada disso, daquilo. Mas espera aí, você está sobrevivendo. Talvez ano que vem você já vai estar muito mais preparado do que você estava para esse ano. Porque, de verdade, particularmente eu não esperava o que veio esse ano. Só que ano que vem, de certa forma, eu já estou meio calejado. Eu já estou meio esperando como que vai ser. E é essas oportunidades que eu quero abraçar. Porque primeiro eu tenho que mudar aqui. Primeiro eu tenho que mudar a minha forma de pensar. Então, que a gente tenha a sabedoria e a inteligência de ver as coisas do ano que vem por uma outra ótica. Que a gente esteja preparado para tudo. E estando preparado para tudo, a gente pode aproveitar cada momento. Esteja preparado para tudo. Aproveite cada momento e siga acompanhando a nossa série com uma palavra na sua cabeça: esperança. Porque 2023 será do jeito que você desenhar. Forte abraço e até o próximo episódio.